A gente está às vésperas de olhar para a inteligência artificial e aceitar ela como uma coisa próxima do humano. E essa virada, esse novo paradigma, tem muito a ver com o declínio cognitivo que a gente tem atravessado nas últimas décadas. Declínio cognitivo, inclusive, é um termo bem importante para guardar na cabeça. Saiu recentemente uma pesquisa do MIT que todo mundo já falou sobre, todo mundo já viu, sobre o uso de ChatGPT e o declínio cognitivo que ele apresenta. O declínio cognitivo causado pelo uso crônico de inteligência artificial. No estudo, jovens de 18 a 40 anos são divididos em 3 grupos diferentes, um com ChatGPT, um com Google e um sem nada. Ao longo dos meses, eles têm que escrever uma série de textos diferentes e o cérebro deles foi mapeado em mais de 30 lugares ao longo do processo. Como resultado, os usuários de IA tiveram uma menor atividade cerebral em resultados linguísticos, neurológicos, comportamentais. É claro que isso é só um paper limitado, é um paper que não pega um uso de temporalidade maior, ele tem uma série de questões nesse estudo, então para deixar claro que ele não é uma comprovação de alguma coisa, mas ele sugere que a gente tem um atrofiamento cerebral ao se utilizar dessas ferramentas para absolutamente tudo. E isso faz sentido considerando que a gente já vem atrofiando o nosso cérebro há muito tempo, e é disso que eu queria falar. Esse declínio, esse achatamento, esse enfraquecimento, esse rebaixamento da nossa capacidade de pensar não é uma coisa que começou agora. Eu não vou usar marcar no mapa qual foi exatamente o ponto de virada, mas dá pra dizer que já faz mais de uma década que a gente vem simplificando aspectos do nosso pensar e aspectos da nossa subjetividade por conta do nosso uso de interfaces digitais. É o dano colateral da economia de atenção, ou o seu principal objetivo para gerar lucro. O que eu quero dizer com isso? Já faz uns bons anos que o nosso consumo de informação, que era antes ritualizado e um exercício de presença e atenção, se tornou um processo de baixíssima qualidade e absorção, mediado por um fluxo de telas e imagens aceleradas sem profundidade. A informação disputa espaço com o entretenimento, com o influenciador, com seus amigos, com as notícias do mundo, com arte e cultura, com o trabalho e com todo o resto. Tudo num fluxo infinito de timeline onde o que você vê sequer foi escolhido por você, mas sim por um algoritmo que resolveu o que te deixaria mais tempo scrollando. E todo o parâmetro do seu consumo de informação e visão de mundo hoje é esse. Não é a informação de quem você escolheu seguir ou acompanhar, não é a informação do que é mais importante para a sua vida, para o seu país, para a sua comunidade. Não é nada disso. É tão e somente o que vai te fazer seguir scrollando sem parar por mais tempo. O nosso mundo é mediado por esse parâmetro tecnológico, algorítmico, que por sua vez tem como donos empresas privadas, a sua maioria americanas. As redes sociais na era do algoritmo são um ultraprocessador de informação, um moedor cognitivo que reduz as nossas capacidades de prestar atenção, de assimilar o que a gente consome, de conectar pontos, de refletir, de produzir ideias. Se a gente consome informação pior, se a gente absorve informação pior, se a gente conecta a informação pior, então a gente produz uma visão de mundo mais empobrecida, mais rebaixada. Ainda mais se a nossa atenção está inteiramente capturada num telefone hiperestimulante o tempo todo e a gente não reflete sobre as coisas e produz ideias aprofundadas sobre elas porque a gente está sempre no estímulo. Então não é de hoje que a experiência humana tem sido limitada, castrada, podada. Desde a pandemia acelerou muito, inclusive, esse processo da gente ser virtualizado em detrimento de experiências reais e físicas, coletivas, verdadeiras, incomparáveis com habitar o mundo digital. E eu sinto que muito por conta disso a gente sabe cada vez menos dizer qual que é o denominador comum para ser humano, para entender alguma coisa como humana. É claro que uma IA não pode ser humana, mas ela pode enganar a gente o suficiente que acredita que ela é. Principalmente se nós estamos tão cognitivamente empobrecidos. A gente cai muito mais fácil nesse processo de imitação. E é isso que o ChatGPT tem feito, por exemplo, quando se torna o seu terapeuta, que é um fenômeno muito mais comum do que a maioria de vocês imaginam. Ou quando a gente se emociona com histórias inteiramente escritas, pensadas, produzidas e tornadas em vídeo por uma inteligência artificial. Quando a gente assiste alguma coisa que foi produzida num prompt e a gente não consegue mais ver a diferença, é um ponto onde para muita gente já não faz diferença se uma imagem foi produzida por um prompt ou se ela realmente foi capturada na vida real. Ela é processada da mesma forma na nossa cabeça. Será? E esse é o processo que eu sinto que eu já tinha falado aqui antes, que é a gente está se rebaixando na direção da máquina, a gente está se artificializando para caber dentro dela. A gente está rebaixando a nossa humanidade em códigos, em dados, para que ela consiga ser capaz de ser inteiramente absorvida, assimilada e imitada por uma máquina. E a gente está chegando no ponto em que o nosso olhar, a nossa cabeça, o nosso processamento de informação entende os parâmetros de linguagem de uma inteligência artificial como uma coisa humana. Recentemente, o Zuckerberg, que é o dono da Meta, falou que o americano médio tem 3 amigos. E o ideal para você não ser solitário é você ter 10 amigos. E é exatamente por isso que ele está treinando uma inteligência artificial de amigos, para você ter amigos virtuais. Ou seja, um produto individual para solucionar uma epidemia de solidão. E assim a gente vai se sentir menos sozinho, mais feliz e ser mais produtivo. E nesse caso, na real, a gente sabe muito bem, como brilhantemente apontou Alessandro Rufino no episódio recente do Calma Urgente, que o propósito de robôs humanizados é coletar dados na última fronteira a qual eles ainda não têm tanto acesso assim, que são as nossas informações privadas, as nossas emoções, a forma com a qual a gente articula nossos sentimentos, nossa intimidade, nossa pessoalidade. É a etapa final para que as Big Techs consigam digitalizar absolutamente tudo sobre a gente.
e tenham um volume de informação e processamento dessa informação sem precedentes. E tenham, portanto, total autonomia sobre a nossa existência. Ainda mais quando uma máquina processa, entende e sabe tudo de você com inteligência, e pode usar isso do jeito que ela quiser. E a troca, supostamente, é que a gente vai se sentir menos sozinho e vai se sentir um pouco mais amparado nesse contexto de hiperindividualismo que a gente atravessa. O que me pega muito é que se os dados da nossa intimidade são capturados e extraídos com cada vez mais riqueza e profundidade, com bits e mais bits de informação pessoal, então a máquina passa a ter cada vez mais resolução para imitar a gente, para reproduzir a gente digitalmente. Mais dados, mais peças. Vocês conseguem entender essa imagem? Porque essa é a sacada. A gente já colhe uma quantidade colossal de dados de todo mundo há muito tempo. Mas a gente não tinha capacidade de processamento para transformar esses dados em informação concreta que pode ser utilizada contra a gente. Mas uma inteligência artificial que se autoprograma, que lê, que entende, que interpreta, ela tem. Não só de processar os nossos dados, como programar, decidir, imitar e usar esses dados a seu favor. Até para chantagear a gente, para negociar coisas que ela sabe da gente que a gente não quer que outras pessoas saibam. Eu tenho pensado muito na inteligência artificial como esse monstro imitador. Na cultura navarro, que é um povo originário da América do Norte, existe uma criatura, um monstro folclórico chamado Skinwalker. O Skinwalker é uma bruxa imitadora que perverte e inverte aspectos curandeiros e medicinais do povo navarro, funcionando como uma antítese à cultura dos navarros. Então o que se aprende de cura também pode ser usado para o mal, como um espelho, uma inversão. E se por um lado a medicina é usada para curar uma comunidade, a bruxa usa desses poderes para enfeitiçar uma comunidade. E alguns relatos enfeitiçando a partir de olhar no olho de outras pessoas. Da mesma forma que o ChatGPT te responde uma mensagem terapêutica. Ela imita animais e outras criaturas, incluindo humanos. E eu sinto que a gente está sendo enfeitiçado por essa bruxa imitadora, por um skinwalker. E não só isso, como a gente está correndo para a mata na direção do feitiço. De certa forma, ao rebaixarmos a nossa humanidade, a gente parece estar se untando na manteiga para ser mais facilmente devorado pela besta que se aproxima. E morar na barriga da besta. A gente olha no olho da máquina e entende ela como humana porque nós mesmos já topamos rebaixar a nossa humanidade o suficiente para que a gente tenha perdido a habilidade de perceber isso entre nós mesmos. De reconhecer entre nós mesmos o que é humano e o que é humanidade. A gente perdeu a habilidade de discernir entre nós e ela o que nos faz únicos. Principalmente quando a máquina assume capacidade daquilo que antes era intrínseca e exclusivamente humano. O Silvio Meira, que é um cara muito foda, tem um texto fantástico sobre isso. Vale ler para aprofundar, porque ele, para mim, é um dos caras mais legais e mais geniais do mundo que está discutindo isso há um tempo já. Na última década e meia, o modelo econômico do mundo foi sequestrado por um processo de duplicação da vida. A vida foi imitada e invertida digitalmente. Se antes a internet era um lugar de onde a gente entrava e saía, ela se tornou uma sobreposição sintética do mundo. É como se fosse uma segunda camada de mundo, uma nuvem mesmo, com cópias digitalizadas de tudo que aqui existe. Pessoas, empresas, lugares, instituições, países. Todo mundo tem o seu doppelganger digital, o seu duplo, a sua inversão terrivelmente parecida e sinistramente diferente de si próprio. E com mais e mais extração da nossa humanidade em dados na mesma velocidade com a qual nós mesmos nos despimos dos nossos aspectos que não podem ser extraídos e computados, a gente segue na direção de um futuro onde a realidade sobreposta à realidade sintética precede a realidade física. Leiam, por favor, o Doppelganger, da Naomi Klein. Eu já cansei de indicar esse livro aqui, eu seguirei indicando ele aqui, porque é uma leitura muito importante. Para mim é um livro que tem um diagnóstico irretocável do nosso atual estágio de capitalismo tardio digitalizado. Qual que é o nome que a gente dá para esse momento? Para essa era onde a gente já tem uma inteligência artificial, que não é ainda uma superinteligência, mas que é cada vez assimilada como norma. A gente fala agora de Marisa Mayer como a primeira influenciadora de IA, e aí ela fecha várias publis pela notoriedade de ser IA, etc. Mas daqui a pouco todo comercial de bet, outras publicidades e cenas de filmes inteiros também vão ser produzidos por inteligência artificial. Nós mesmos vamos inserir a nossa própria imagem digitalizada em cenários tão críveis quanto se a gente tivesse filmado, como se fossem feitos por humanos. E aí, mais uma vez, qual o nome que a gente dá para essa virada? Para essa era pós-imagem, onde a gente consome com o mesmo olhar e com o mesmo investimento emocional uma imagem sintética e uma imagem verdadeira. O quanto o real já não foi sintetizado. O cinema existe, por exemplo, porque ele é humano. O cinema é intrinsecamente humano. A ideia de cinema, o conceito de cinema, o objeto de cinema, a arte de cinema é intrinsecamente humana. A produção de cinema é intrinsecamente humana. Ela é definidora de algo que é humano. Assim como a fotografia e toda a produção de imagem reproduzível. Mas não mais. O audiovisual não é mais denominador daquilo que é inerentemente nosso. Como é que fica a nossa percepção de cinema, artes e cultura a partir disso? O que a gente se torna quando aceita que a inteligência artificial é capaz de exercer a humanidade? Esse novo mundo vai demandar respostas, e por mais que queiram muito que você acredite, a gente não está paralisado por ele. A gente não está aceitando isso de qualquer jeito. A gente interage com essas tecnologias, a gente usa elas, a gente manipula elas. Elas também são assimiladas por nós e pelo nosso sentido compartilhado. E é a nossa tomada de decisão a partir disso que vai fazer a diferença. Esse vídeo soa
extremamente pessimista, mas ele é, na verdade, a observação de um processo que a gente está atravessando. Eu não acho isso irreversível, eu não acho que esse é o fim do mundo. De maneira alguma. Mas eu acho que esse é o começo do fim de um sistema que é estruturalmente obsessivo em se multiplicar e se expandir infinitamente. E que colonizou primeiro territórios físicos, depois territórios digitais, e aí então colocou outdoor e propaganda até dentro da nossa cabeça. Não existe mais espaço para fragmentação da nossa atenção, da nossa mente, do nosso mundo. E eu acho que isso traz um potencial de muitas rupturas. E é um movimento de placas tectônicas que a gente não testemunha há pelo menos uma década. A capacidade para mudar as coisas a nosso favor é enorme também. Olhos bem abertos e cuidado ao olhar no olho da máquina. Se você gostou desse vídeo, eu te indico o meu podcast, que eu acabei de lançar e que eu autofinanciei. Ele se chama Lan House, papos analógicos sobre o mundo digital. Eu visitei a casa de muita gente foda, que eu admiro e que trabalha com internet para discutir o estado atual do cyberespaço. No Lan House a gente conversa sobre indústria cultural, virtualização da nossa subjetividade, cultura de celebridade antes e depois das redes sociais, se existe influenciador do bem, internet dos anos 2000, não binariedade, crítica cultural e muita coisa interessante. Vai significar muito pra mim se vocês puderem escutar e se gostarem compartilhar, comentarem, engajarem, porque realmente dá muito trabalho de fazer. Foi um processo muito prazeroso e eu quero fazer mais e mais disso porque eu acho que tem muito valor. Então, muito obrigado desde já por isso.